Teve o telefone para mulher de César. Foi usado, ela foi retornar. Ninguém passar meio. Como é que eu saio da Betina? A Betina, o Mocó vai conseguir lá duas. E amanhã de manhã eu vou pedir pro Jean ir lá por ela. Não, não sei, eu vou pegar o jantar. Como? Será que tá dando tudo em recesso? Ainda estão. A minha.
Boa noite, pessoal. Eu estou dando uma aguardada, a direção me mandou agora a chamada para ver se mais alguém vai entrar, tá? Senão a gente começa. Mais uns 2, 3 minutinhos, tá? Ok. Todo mundo tá te vendo, Raquel. Tá, não vai dar muito certo toda hora passando. Tá, vida, só vou pegar as roupas. 10 de nível. Bom, pessoal, boa noite, então, mais uma vez. Vamos começando a disciplina de desenho técnico, né? Primeiramente, dando boas-vindas a vocês ao curso, tá?
primeira disciplina, começando já bem no início do ano, tá? Então, a aula de hoje é bem tranquila. Minha ideia é me apresentar um pouco para vocês. Vocês vão me ver bastante durante o curso. Vou ministrar disciplinas de automação 1 e 2, disciplinas de projetos elétricos 1, 2 e 3, medidas elétricas, sistemas de potência. Então, a gente vai ver bastante ainda durante o curso. Tá? Então, vou me apresentar um pouco, vou saber um pouco de vocês. Eu gosto de saber sobre a turma, onde vocês trabalham, até para montar as aulas mais voltada para a necessidade de vocês, tá? Então, brevemente, para a gente ir se conhecendo, isso é melhor pessoalmente, né? Mas já que a gente não consegue ter essa aula presencial, a gente vai se adaptando como dá. E aí depois só vou explicar como vai ser essa disciplina, uma disciplina bem rápida, 2 semanas, né, 10 aulas, só para ter uma ideia geral sobre desenho técnico, né? Então, vou só introduzir o conceito hoje, e aí a partir de amanhã a gente começa realmente a disciplina. Vou falar hoje sobre como vai ser a avaliação da disciplina, né? Que isso para vocês é algo que vocês vão se acostumar durante o curso. É uma das perguntas que vocês mais vão fazer quando começa a disciplina, é qual vai ser a avaliação. Tá? Então, me apresentando para vocês, né, a minha formação, tá? Eu ministro aula para o curso técnico em eletrotécnica aqui da GP, porque eu sou formada em eletrotécnica no IFE, tá? Então, eu fiz o ensino médio integrado ao técnico lá, me formei em eletrotécnica, depois eu fiz o curso de automação industrial lá no IFE também, o técnico de 2 anos. Quase que ao mesmo tempo, eu fui para a FURG, fiz engenharia de automação, me formei em 2018, e atualmente estou fazendo mestrado em engenharia de computação também na FURG, mas com foco em sistemas robóticos. Então, eu comecei na área de eletrotécnica e acabei migrando para a área de automação, mas são 2 linhas que caminham bem junto, principalmente agora com cada vez mais os processos sendo automatizados e as empresas fazendo uso desses sistemas que utilizam, então, o nosso controlador lógico programável, né, o nosso CLP, para fazer o controle da nossa planta. Tá? Então, eu começo na eletro, vou para automação, paro na engenharia de computação, mas com foco ainda em automação. Tá? O meu curso de eletro um pouco diferente do de vocês, porque o meu foi mais voltado para projeto mesmo, né? E a ideia do curso de vocês é para a prática mesmo das indústrias, né? Então, sempre que vocês precisarem falar comigo, tá? Aqui eu botei o meu e-mail, mas vocês vão ver que eu vou estar sempre respondendo lá no grupo. Pode me chamar no privado também, no WhatsApp, que sempre que possível eu vou estar respondendo vocês. Já teve alguém que me chamou antes da aula. Tranquilo, até peço que me chamem. Eu sei que vocês têm imprevistos às vezes com o serviço e acaba que não consegue assistir a aula. Me chama, avisa, professor, hoje eu não vou, porque daí eu justifico a falta de vocês para a gente não ter problema em relação a isso, tá? É bem tranquilo essa parte, principalmente agora que a gente está tendo essa metodologia de aula online. Tá? Tiveram problema para ingressar, não tiveram, qualquer coisa é só chamar. Eu coloquei fixo, vocês sempre vão acessar pelo mesmo ID. Vocês vão ver que amanhã, quando vocês forem ingressar na sala, já vai estar até salvo ali o último ID que vocês entraram. Então, eu coloco fixo para não ter que estar alterando e podendo complicar vocês.
tá? Então, qualquer coisa, só chamar no WhatsApp que eu vou estar ali para ajudar vocês, tá? E aí eu recebi a chamada agora há pouco e eu vou querer, como eu disse, brevemente, tá? Só o nome, porque alguns colocaram o nome aqui no documento, no coisa, mas nem todos estão com com o nome, alguns tá a marca do telefone, então eu não consigo saber quem é. Então eu vou chamando na ordem que aparece aqui para mim, e aí só fala o nome se está trabalhando, onde, né? Nessa parte de eletro, se já trabalhou ou não, se tem alguma experiência com desenho, tá? Então eu vou chamar conforme aparece e aí ao mesmo tempo eu já vou fazendo a chamada. Então o primeiro que aparece para mim aqui diz Moto X4. Eu não sei o nome. Eu acho que sou eu, é o Cristiano. Cristiano. Isso. Tá, Cristiano. Tu trabalha na área, tem conhecimento nessa parte de eletro, de desenho? Fala rapidinho Sim, para nós, por favor. sim, eu estou trabalhando na obra da Iara ali como eletricista montador, mas já trabalhei como eletricista de manutenção e eletricista FC também. Uhum. Deve estar vendo bastante coisa lá associada à automação também, né? Nova planta da Iara diz que vai ser bem automatizada. Sim, sim, tem bastante coisa lá. Não é a área que eu estou trabalhando lá na obra, né? Lá eu estou na montagem, mas a gente vê bastante coisa de automação. Tá certo. Cristiano, obrigada. Ok. Próximo que aparece para mim aqui é Ismael Lucas. Ismael, tá escutando? Deixa eu ver que falou no chat, deixa eu ver se... Ah, tá sem microfone, Ismael, não tem problema. Tá, outro... sem problemas, já validei a presença aqui. Outro dia, uma outra oportunidade, a gente te escuta, então. O próximo que aparece aqui é Patrick Pereira. Opa, boa noite. Meu nome é Boa. Patrick. Eu trabalho na Sul Norte, uma área um pouquinho diferente. Eu trabalho em rebocador, de apoio portuário. Eu tenho... Na minha área não é elétrica, só que os rebocadores que a gente trabalha hoje em dia estão vindo cada vez mais automatizado, uns painel gigante, alarme para tudo que é lado. Então, eu estou querendo aqui me qualificar para agregar na minha profissão, por causa que para mim não ficar para trás, né? Exatamente. Certo, então, Patrick, obrigada. O próximo, desculpa, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas aí tu me corrige. É Avner? É Avner, na verdade. Avner. Tá, isso. Bom, meu nome é Avner, atualmente eu estou desempregado, né? Não estou trabalhando. E em relação à experiência, eu tenho experiência, eu já trabalhei no polo naval ali, numa empresa de elétrica e instrumentação, assim. Aí referente a desenho, isométrico, essas coisas, eu até tenho uma experiência por acompanhar a produção ali, junto aos desenhos ali, sobre isso aí, mais ou menos eu tenho experiências com isso só. Uhum. Tá certo, E Avner. acho... Beleza? Tranquilo. Carlos Goulart. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Goulart e atualmente eu estou desempregado e eu nunca tive experiência com eletrotécnica. É a minha primeira vez. Vai ser tudo novo, então. Isso, tudo novo. A ideia, ao menos dessas primeiras disciplinas, tá? Do primeiro módulo do curso que a gente fala,
é dar uma nivelada naqueles que têm a experiência, já têm o conhecimento, com aqueles que não têm. Então, são disciplinas introdutórias, mas que acaba servindo para os dois, porque eu digo assim, quem trabalha vai ver muita coisa na teoria que às vezes não faz ideia, simplesmente mandavam fazer ou aprendeu a fazer lá na prática e não sabia o porquê, tá? Assim como eu, por exemplo, que só tenho a teoria e nunca trabalhei efetivamente na área, vão ter coisas que vocês vão me passar, aqueles que têm mais experiência, e que talvez fuja do meu conhecimento, né? Então é uma troca, mas no início a gente tenta nivelar todos para ninguém ficar para trás, né? A ideia aqui é que todos no final saiam com o mesmo conhecimento como técnicos em eletrotécnica. Então, para o Carlos vai ser tudo novo. Próximo aqui, Diego Martins. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Diego Martins, eu trabalho com elétrica faz 6 meses, na empresa Serra Morena, na parte na fábrica, não no porto com os guindastes, mas na fábrica, onde eles guardam produtos, adubo, arroz, trigo, e eu trabalho como eletricista do turno. E tenho 6 meses de experiência, não é muito, mas já aprendi muita coisa, e estou aqui para aprender. Certo, Diego, obrigada. Valeu. Próximo é Felipe. Oi, senhor. Meu nome é Felipe, eu trabalho na Marinha, tem 1 ano como eletricista. Também já trabalha na área, então. Israel Gomes. Boa noite, meu nome é Israel, trabalho atualmente na refinaria e para mim também é tudo novo, não tenho conhecimento nenhum na área de elétrica, totalmente fora da minha área. Estou fazendo curso, mas é para me qualificar e tentar melhorar na empresa. Certo. Matheus Lopes. Boa noite. Boa noite. Matheus trabalha na área. Já Não, eu trabalho na Marinha, mas com não tenho. Trabalho na Marinha, mas não tenho experiência com elétrica. Certo. Matheus Melo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Matheus Melo. Trabalho hoje na área técnica da Claro e já fiz curso de eletricista em predial e residencial. Então, já estou há 11 anos já. Então, o que a gente vai ver em projetos elétricos, a gente vai ver a disciplina de projetos elétricos, questão de cálculo minotécnico, demanda, dimensionamento de condutor, de eletroduto, isso tudo provavelmente tu já tenha visto nesses cursos. Isso, alguma coisa assim. Tá bem. Acredito que tenha chamado todos, eu só vou repassar aqui os que faltam para ver se eu não esqueci de dar presença para ninguém. Denis, não tá. Diego Oliveira, também não. Douglas Freitas. Fábio. Leonardo. Lucas. E Patrick Silva.
Então, esses ainda não entraram. Oi, Patrick Pereira? Não. O Patrick Pereira está com presença. É o Patrick Silva de Oliveira que não está presente. Temos 2 Patrick, Pereira e Oliveira. Certo? Pessoal, o Ismael mandou mensagem, tá? Trabalhou como mecânico e atualmente está trabalhando, então, na área de elétrica residencial e predial. Então, vai ter bastante coisa no curso, Ismael, para agregar nessa nova área e numa possível nova oportunidade de emprego. Certo? Então, chamada feita, conhecendo um pouco de você, já deu para ver que a gente tem bastante gente que não é dessa área, diferente da última turma de elétrica que eu estava dando aula. Então, vai ser um pouco novo para todo mundo e a gente vai construindo aos poucos. O que vai ser essa disciplina, tá? Como eu disse, é uma disciplina curta. Então, começa hoje com essa introdução, uma aula bem rápida. Começamos efetivamente amanhã. E sexta que vem já acabou. Então, são 10 aulas, tá? Onde a gente vai ver definição, então, da parte de desenho, questão dos órgãos e das entidades que normatizam, né, esses desenhos, quais os tipos de desenho técnico, os materiais utilizados, normas e convenções, questão de legenda, tá? Principalmente na área de eletro, a questão da legenda ela é extremamente importante. Às vezes a gente pega plantas enormes e aí com uma legenda que não facilita em nada, ou às vezes nem tem uma legenda, e aí a gente não consegue entender aquela planta, decifrar aquela planta. Então, nessa nossa área, a legenda é extremamente importante. Questão das formas de escrita, né, e como escrever nessas plantas. Questão de escala, muito importante para a gente entender a questão do como colocar na planta, né, se a gente for trabalhar fazendo uma planta, ou como interpretar a questão da escala para tirar da planta e colocar em prática. Questão das perspectivas, projeções ortogonais e ortográficas, denominação das vistas, então, questão de vista lateral, vista frontal, vista superior, representação do desenho, questão de cotas, então, para colocar a dimensão de repente, de um condutor, de uma peça, enfim, a NBR 5444 e a questão da simbologia de componentes e ligações industriais, que, ao meu ver, tá, do meu ponto de vista, é a parte mais importante dessa disciplina. Claro que é importante a gente ver a questão de escala, de desenhos, para a gente saber na teoria tudo, mas o mais importante é a gente realmente saber identificar e saber, por exemplo, montar uma legenda, o que é necessário numa legenda. Então, quais os símbolos padrões, né, que a gente tem que estar seguindo. Então, essa é a ideia do conteúdo que a gente vai ver. Vocês devem ter, eu vi que o Rafael mandou para vocês lá, tá? Então, tem uma apostila padrão do curso, tá? Abri aqui a apostila para vocês verem. Tá? Então, são 51 páginas, aqui tem todo esse conteúdo que eu falei para vocês, tá? Eu não vou ficar lendo a apostila, eu vou transformar isso em apresentação, vou colocar mais alguma coisa, vou tirar o material, tá? Mas vocês vão ter essa apostila, já tem lá no grupo. Se alguém não está no grupo ou perdeu o material do grupo, me chama que eu encaminho a apostila para vocês novamente.
porque essa apostila vai ser a base e vai ser importante para vocês estarem complementando algum assunto que porventura ficar pendente, tá? Então, é importante vocês terem, até porque eu vou estar me guiando por esse material, para vocês fica mais fácil. Mas não se preocupem, assim que acaba a aula, todos os dias eu mando a apresentação para vocês, tá? Então vocês vão ter todo o conteúdo todos os dias no final da aula, lá no grupo, tá? Em PDF. Além disso, eu coloco, não no mesmo dia, porque tem que fazer a conversão, mas no outro dia, no máximo, eu sempre coloco a aula no YouTube, mando o link lá, para quem perdeu a aula ou ficou com alguma dúvida, ter ela lá para assistir, tá? Então, essa questão ela é bem tranquila mesmo. O que eu vou fazer, tá? Primeira coisa relacionada à avaliação. Eu não gosto de dar avaliação para vocês fazerem em casa, por mais que vocês estejam em casa. O que eu quero dizer com em casa? Eu chego, dou um trabalho e depois de tanto tempo vocês têm para me entregar. Por quê? Porque eu sei que todo mundo tem seus compromissos, a maioria trabalha, ficar demandando tempo fora do horário de aula é ruim para vocês. Então, tanto o trabalho quanto a prova, que eu chamo de prova, mas não deixa de ser um trabalho, porque vocês vão estar em casa, vão ter o material para consultar, vão ser em dias de aula, tá? Para vocês não terem que estar fora do horário de aula, tendo que demandar tempo. Como é que eu faço, tá? Questão da prova, tá? Primeiro, questão da prova vai ser toda a parte da teoria. Eu vou lançar na véspera da prova, a gente vai ter uma aula de exercícios, tá? Então, ali vão ter um valor, depende do conteúdo, mas sei lá, 10, 15 exercícios que vocês vão fazer relacionados ao conteúdo e vão ser exercícios semelhantes ao que vai ter na prova. Então, fez a lista de exercícios, que vai ser feita durante a aula, eu ajudando vocês, não precisa se preocupar com a prova, vai conseguir tirar de letra. E o trabalho também, a gente vai fazer alguns exercícios sobre simbologia, e aí vocês vão fazer o trabalho e vocês sempre vão ter até as 9 horas para me mandar. Não é nada nunca muito grande, tá, pessoal? É tudo que dá tempo para vocês estarem resolvendo durante a aula, certo? Não precisa se preocupar. Alguma dúvida quanto a como vai ser feita a avaliação? Não. Não? Tranquilo? Isso aí a gente vai acertando no decorrer da disciplina também. Uma coisa só. Ah, professor, eu perdi, fiquei empenhado no serviço, acabei perdendo o dia da avaliação. Ou, não sei se é o caso de alguém aqui, mudei de turno e não consigo assistir aula de noite. Bom, nesse caso, tá? Quando é de avaliação, eu peço que vocês entrem em contato com o Rafael, ou pode ser até direto comigo, mas vocês têm que comprovar que estavam trabalhando. Então, algum atestado, alguma coisa assim. E aí a gente conversa e faz uma outra avaliação, tá? Quando é aula normal, tipo a aula de hoje, fiquei empenhado no serviço, só me avisa lá no WhatsApp que já vale como justificativo. Mas quando a gente está falando de avaliação, tanto o trabalho quanto a prova, aí a gente precisa ter uma comprovação oficial, que a escola chama. Então, algum atestado, algum documento que justifique a ausência de vocês. Mas tudo pode ser conversado, é só me chamar que a gente acerta, tá? Alice? Oi. Como eu tinha te falado, eu trabalho embarcado, então a minha escala de trabalho, ela é 7 dias indo diretos a bordo. Então, assim, ó, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. De vez em quando a gente vai estar em aula e o mestre vai pegar e vai pedir para mim pedir máquina e eu manobrar e eu vou ter que abandonar tudo. Só para
deixar ciente, mas tranquilo, vai ter que ser desse jeito, não tem como. Porque agora eu embarco quarta-feira e só saio na outra quarta. Sim. Mas eu vou tentar assistir as aulas tranquilo. Sim, tu trabalha de quarta a quarta. Só para eu confirmar, é o Patrick que tá falando, né? Positivo, Patrick Pereira. Tá, não, só para eu anotar aqui, Patrick, porque daí eu já fico, por exemplo, eu tô fazendo a chamada e aí eu sei que tu não respondeu, eu já tenho anotado aqui que podem ter te chamado ou que surgiu alguma coisa. Muitas vezes é provável de vai estar em aula, eu vou ter te respondido a chamada e de vez em quando eu vou sair fora por causa que é que nem táxi, o navio chegou, tem que atender. Sim, não tem problema, Patrick, isso aí, por isso que eu gosto sempre de já estar conversando, eu já coloco mais ou menos como que eu faço as coisas e aí deixo a liberdade para vocês falarem, porque eu sei que é complicado para todo mundo, quem trabalha, às vezes a pessoa está trabalhando, solta, sei lá, 5 horas, vai estar quase soltando, aconteceu alguma coisa no serviço e tem que ficar. Não tem o que fazer, ainda mais agora, né? Um monte de gente procurando emprego, a pessoa não pode estar dizendo não, né? Então, quanto a isso, eu não tenho problema, por isso que eu disse, fiquem à vontade, meu número está lá no WhatsApp, pode mandar por lá, pode mandar no privado, que sempre que possível eu vou estar respondendo vocês, e a minha ideia aqui não é, de modo algum, ferrar ninguém, tá? Eu vou até falar ferrar alguém, porque já fiz 6 anos de IFE e fiz 7 anos de FURG, e eu já peguei bastante professor que tem prazer em ferrar o aluno, coisa assim. A minha ideia não é essa, pelo contrário. Eu quero ajudar vocês a se qualificar e melhorar a posição no mercado, até ingressar no mercado, né? Então, quanto à presença e por causa de serviço, eu sou bem tranquilo, então não te preocupa, Patrick. A gente vê até alguma coisa relacionada à avaliação, se tu ficar empenhado no dia, eu te mando, a gente conversa, tá? Fica bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, qual é o cronograma, tá? Até para quem tem algum problema relacionado a horário saber. Então, hoje eu só vou fazer essa apresentação e vou dar 2, 3 definições associadas ao desenho para a gente começar devagar o primeiro dia do curso. Depois a gente vai ter 4 aulas teóricas, tá? Então, terça, quarta, quinta e sexta, 4 aulas teóricas sobre o assunto. E aí, na sexta-feira de noite, eu vou lançar a lista de exercícios. Sempre vai ter alguém que vai querer adiantar, mas não se preocupem, a aula de segunda-feira vai ser para resolver esses exercícios, tá? Tirar dúvidas gerais, questões associadas ao conteúdo, mas vocês vão ver que a lista é bem tranquila, vocês vão ter o material, vão conseguir resolver. E aí, na terça-feira, tá? A gente vai ter prova, que é mais um trabalho do que uma prova, tá? Onde vocês vão ter a lista resolvida e corrigida, porque eu peço que vocês me mandem a lista conforme forem terminando na aula, e eu vou dando feedback, o que acertaram, o que erraram, então vocês vão saber o que está certo, o que está errado da lista, que vai ajudar vocês na prova. Vocês vão ter o conteúdo e aí vocês vão resolver aquelas 8, 9 questões lá da avaliação. Isso na terça. Conforme vão me entregando também pelo WhatsApp avaliação, já vou entregando as notas para vocês. Nossa prova vai valer 6 pontos. Na quarta-feira a gente tem uma aula teórica sobre simbologia, tá? Então vou apresentar para vocês isso. E aí a gente tem depois uma aula de exercício, tá? Sobre a simbologia, para vocês terem uma ideia do que vai ser pedido no trabalho no último dia de aula, na sexta-feira.
tá? Então, essa é a nossa ideia de cronograma. Essa primeira semana um pouco mais pesada no sentido de conteúdo mesmo, ainda mais que é muita coisa teórica. Não tem como fugir, as aulas vão ser teóricas, tá? Mas na segunda semana aí já tem lista de exercícios, já tem avaliação. A parte de teoria de simbologia não é tão pesada, porque ela é mais visual do que texto propriamente dito, né? E aí a gente encerra bem rapidinho essa primeira disciplina do curso, tá? Mas não se preocupem que vocês vão ver que é tudo bem tranquilo, tá? Alguma dúvida sobre o funcionamento da disciplina, sobre alguma coisa? Às vezes tem alguém que queria ver alguma coisa específica, fiquem à vontade, que a gente sempre dá um jeito de estar colocando no material essas coisas novas. Não. Tranquilo. Questão da avaliação, tá? Vocês respondem a avaliação e mandam foto pelo WhatsApp. Quem quiser fazer pelo computador, responder no Word, pode mandar o arquivo também, tá? Mas responde ali à mão mesmo, manda uma foto pelo WhatsApp que eu faço a correção, tá? Não precisa ser nada muito formal, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Tá. Então, como eu disse, eu só vou dar uma introdução aqui sobre questão de desenho técnico, tá? Então, se eu for dar o conceito para vocês formal, tá? Podemos dizer assim, eu vou dizer que é a expressão gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades de engenharia e também da arquitetura, tá? Isso é o conceito formal, tá? De desenho técnico. Se eu for dizer um conceito informal, tá? Do nosso dia a dia, que a gente vai realmente lidar ou que a gente vai trabalhar, a gente vai dizer que o desenho técnico ele representa tudo o que deve ser executado ou construído, tá? Então, nessa área que a gente está, eu não vou dizer que 100% das vezes, tá? Porque eu sei que muita coisa é feita no improviso, é feita de última hora, sem aviso prévio. Mas, se a gente estiver falando do mundo ideal, tá? Tudo o que a gente vai construir ou tudo o que a gente vai fazer tem que estar documentado de alguma maneira, tá? E aí, quando a gente está falando da área de eletrotécnica, a gente está falando de plantas, tá? Então, eu sei que muitas vezes não é isso que acontece, tá, pessoal? É mais do jeito que deu, tá? Mas como é que eu vou dizer? Posso dizer assim, ó, o melhor seria que tudo fosse documentado. Por quê? Porque se eu tiver que fazer uma alteração, se eu for passar o projeto para outra pessoa, e aquilo saiu da minha cabeça, como é que eu vou passar adiante? Como é que aquela pessoa vai saber o que eu pensei na hora que eu construí alguma coisa? Tá? Como é que eu vou dar uma manutenção? Como é que eu vou trocar alguma coisa se eu não sei no que está ligado? Então, quando eu estou falando de sistemas elétricos, eu vou desligar uma parte da energia para dar manutenção, para arrumar alguma coisa. Mas eu não sei qual parte da empresa está ligada naquilo que eu vou desligar
onde eu vou afetar. Então, a questão do desenho, da documentação, da planta, é importante nesse sentido. Trazendo por um exemplo meu, tá? O meu pai quer mexer na parte elétrica da casa para instalar ar-condicionado, e eu perguntei para ele, e aí ele quer trocar os disjuntores, e eu perguntei para ele, eu digo, tá, mas se desligar aqui, ele não sabe nada, não foi feito uma planta da casa, então simplesmente ele não sabe o que está ligado com nada, tem que ir testando lá disjuntor, circuito, para ver. Então, nesse sentido, é ruim, porque a gente tem que fazer alguns testes, né? E aí, o teste, podemos dizer assim, quanto mais demora, mais dinheiro uma empresa perde, por exemplo. E tempo para as empresas é dinheiro, não tem muito o que fazer, eles vão te cobrar tudo mais rápido. Então, quanto mais legível, quanto mais fácil a compreensão daquilo que a gente está fazendo, melhor. E aí, desenho técnico entra nisso. Eu não estou há muito tempo, vai fazer 1 ano que eu estou na GP, tá? Então, eu ainda não sei toda a carga horária de vocês, todas as disciplinas, mas aqui nessa ementa de desenho técnico não está previsto AutoCAD, tá? Não sei se no decorrer do curso tá. Mas se não tiver previsto, aconselho quem tem interesse nessa área de projetos estudar e ler sobre essa ferramenta. Talvez alguns já tenham ouvido falar, tá? Sobre. Talvez já tenham até trabalhado. Mas nessa área de eletrotécnica é uma ferramenta muito utilizada, tá? Para a criação de plantas e de projetos. Então, é importante, não é uma ferramenta difícil de mexer, mas é bem importante para quem vai, principalmente para essa área de projetos, tá? Para quem vai colocar a mão na massa, como a gente fala, só precisa saber da teoria, como interpretar aquilo que foi desenvolvido por alguém e como executar. Mas se alguém daqui trabalha nessa linha de projetos, de construção de plantas, construção de projetos, ou tem interesse nessa área, meu conselho é dar uma olhada no AutoCAD, tá? Tem versão free aí no próprio site da Autodesk. É interessante, ou tem softwares similares também que fazem a mesma coisa online e bem tranquilos de mexer, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho sobre, mesmo que não vai efetivamente trabalhar, a gente vai ver um pouquinho sobre isso em projetos elétricos. Então, falando de vocês efetivamente, né, porque vocês vão se transformar em técnicos em eletrotécnica, apesar de estarem recém no começo, quando a gente desenvolve, então, um projeto elétrico, a ideia desse projeto, desse nosso desenho, é transmitir uma ideia de produto, tá? Da maneira mais fácil e clara possível, tá? Porque a gente tem que pensar que são pessoas de outras áreas, às vezes, que vão estar lendo aquele nosso documento, a nossa planta. São pessoas que talvez não tenham o conhecimento que vocês vão ter, a formação que vocês vão ter. Então, precisa ser alguma coisa clara, direta e de fácil entendimento, tá? Por mais que a gente, quando vá construir um projeto elétrico, a gente fique preso a diversas normas e regras, a gente vai ver tudo isso durante o curso, tá? No momento que a gente vai desenvolver o projeto, a gente precisa tentar passar para aquele que vai ler o que a gente quer da forma mais clara possível. Então, às vezes, a gente tem que usar a criatividade, a gente vai falar, por exemplo, das normas que guiam simbologia, mas eu posso, de repente,
colocar uma simbologia minha, que eu acho que vai remeter mais fácil aquilo que eu quero passar, desde que esteja na legenda. Então, a gente precisa usar a criatividade nesse sentido. Tá? Isso considerando que vocês estão no papel do projetista. Tá? Se vocês estiverem do outro lado, então do lado de quem vai ler aquele projeto, interpretar aquele projeto e colocar a mão na massa, executar aquilo que foi previsto naquele projeto, então vocês têm que ter a ideia geral, os conceitos gerais sobre o assunto, tá? Conhecer os símbolos básicos que a gente vai ver, que muitos de vocês já devem conhecer, tá? Para que a gente consiga colocar em prática aquilo que está sendo proposto da maneira mais rápida possível, com a menor chance de erro possível. Tá? Então, a gente tem os dois lados e vocês terão que sair aqui do curso conseguindo estar em ambos os lados. Ou no lado de projetista, ou no lado daquele que vai executar aquele projeto, daquele cara que vai lá colocar a mão na massa, vai elaborar e vai executar aquilo que está sendo proposto. Tá? Então, vocês têm que sair do curso aqui, não só da disciplina de desenho, tá? Do curso como um todo, conseguindo estar nesses dois lados. Tá? Uns vão preferir um lado, outros vão preferir outro, mas precisam saber se virar, podemos dizer assim, em ambos os lados. E aí, quando a gente fala não só de desenho técnico, tá? Mas aqui vamos focar em desenho técnico. A gente vai ver que existem uma série de normas, tá? São normas internacionais, são normas nacionais, são normas regionais, são normas da empresa. Tudo é baseado em norma. NBR não sei o que, NBR não sei o que. NBR é o que mais tem, tá? Vocês vão ver durante o curso não sei quantas NBR. Cada uma com um foco, cada um com uma área específica, tá? Para vocês estarem estudando. Mas essas normas, elas não existem à toa, tá? Elas precisam ser seguidas. Por quê? Tá? Porque a gente precisa que várias áreas de uma mesma empresa conversem. E aí, para essas áreas conversarem, a gente precisa seguir algumas normas, porque senão vira bagunça, cada um faz do jeito que quer e aí ninguém se entende. Então, principalmente quando a gente trabalha em empresas grandes, empresas multinacionais, então a gente precisa estar seguindo essas normas para conseguir fazer as coisas conversarem. Tá? Então, essas normas, elas existem para padronizar desenhos, balizar os engenheiros, os projetistas, os técnicos, a fim de que eles cumpram, então, essas normas e criem, desenvolvam projetos padronizados e que possam ser entendidos por diversas áreas e por diversos países. Tá? Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, sempre faço isso em projetos, mas já vou deixar claro agora em desenho, já que a gente está começando o curso. Essas normas, elas existem para nos guiar, tá? Elas existem para nos facilitar, mas não quer dizer que eu obrigatoriamente tenha que seguir tudo que está ali. Até porque, eu vou ser bem sincera com vocês, tem normas que é impossível a gente seguir tudo que está ali, tá? Não tem como, se eu falar para vocês que tem, eu vou estar mentindo. Tem normas que a gente não consegue seguir à risca, porque se eu seguir à risca, quando eu for lá para a prática, eu vou ver que a coisa não vai funcionar como deveria. Tá? Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura entre o que é necessário e o que eu posso fazer de algum outro jeito, posso usar a criatividade, posso ter um joguinho de cintura.
tá? Mas nunca se esqueçam, no momento em que vocês se formarem em eletrotécnica, no momento em que vocês assinarem lá o diploma de vocês, pegarem o documento que comprova que vocês são técnicos em eletrotécnica, a responsabilidade é de vocês. Se vocês assinaram aquele projeto e aí o que foi feito está baseado naquele projeto e teve algum problema, a responsabilidade é de vocês. Então, vocês têm que ter isso bem claro, de que no momento em que vocês viram técnicos, vocês assumem uma responsabilidade que antes vocês não tinham, porque vocês vão estar assinando e é o nome de vocês que está ali e a carreira de vocês que está em jogo, tá? Então, vocês têm que estar cientes de que a responsabilidade por aquilo que vocês desenvolveram é de vocês, tá? Então, sempre que possível, tentem utilizar as normas, tentem fazer o mais padronizado possível para tentar evitar problemas, tentar evitar erros, né? Ao menos vocês vão ter alguma justificativa. Ah, por que que tu fez isso? Bom, eu segui a norma, eu segui o padrão que é utilizado internacionalmente e aí fiz dessa maneira. Agora, se vocês fizerem como vocês quiseram, vocês não vão ter um embasamento, não vão ter alguma coisa que justifique aquilo que vocês estão fazendo. Tá? Então, por isso, as normas existem, por isso elas são importantes, mesmo que às vezes a gente tenha que jogar um pouquinho com elas. Tá? Vocês vão ver que amanhã a gente já começa a aula falando sobre algumas normas, tá? Sobre alguns órgãos internacionais, então já começa nesse sentido, tamanha a importância desse assunto, não só na disciplina de desenho, mas vocês vão ver em outras disciplinas também essas questões de normas. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Certo. Tudo tranquilo. Alguém ia falar, acho que eu acabei cortando na hora. Bom, pessoal, o que eu deixei para esse primeiro dia era isso, tá? Não quis começar já o primeiro dia colocando muito conteúdo para vocês, tá? A ideia era só me apresentar para vocês, conhecer vocês, apresentar a disciplina, como ela vai ser, tá? Para a gente efetivamente começar amanhã, tá? Uma coisa que vocês vão ver, que é característica minha, tá? Eu sei o quanto é maçante ficar assistindo aula online, tá? Vocês vão ver que é ruim não só para os alunos, é ruim para o professor também, porque a gente não consegue ver vocês e às vezes pessoalmente a gente vê aquela cara meio desconfiada e a gente sabe que não entendeu o conteúdo, mas por aqui é mais complicado. E para prender atenção também, até porque vocês estão em casa, vai ter gente passando, vai ter alguém conversando, vai ter uma TV, vai ter agora, a gente está com pausa, mas vai ter jogo, tá? E aí é complicado. Então vocês vão ver que a minha ideia é dar aula, tá? Das 7 às 8h30, geralmente é o horário que vai a aula, exceto alguns dias de avaliação, de lista de exercícios, que a gente usa até às 9, tá? Se não, lá pelas 8h30 a gente está encerrando a aula, para não ficar puxado para vocês, ainda mais disciplina que é muito teórica. Vocês vão ver que eu vou ficar aqui falando. E aí acaba ficando maçante, então eu prefiro dar uma aula menor e ter a atenção de vocês do que dar uma aula muito grande e não ter atenção, tá? Não é o caso de hoje é uma aula diferente, é só uma aula para eu conhecer, aula para conhecer a disciplina, mas já falando
para o restante da disciplina e de outras disciplinas que eu vou estar dando para vocês, certo? Em relação ao horário que eu começo, eu sempre vou abrir a sala 5 para 7, para vocês irem entrando, e espero até às 7h05 para começar, tá? Porque sempre tem alguém que chega do serviço, correndo, coisa assim. Então, eu entro 5 para 7, vou começar a aula efetivamente 7h05. Então, vocês têm esses 10 minutos aí para entrar, se arrumar, se organizar, certo? Não se esqueçam, amanhã é o mesmo ID que vocês entraram hoje, da mesma maneira, tá? Então, a chamada foi feita. Espero que vocês gostem do curso, que consigam seguir acompanhando, né? E que a gente consiga contribuir bastante, tá? Para o conhecimento de vocês, não só eu, como os outros professores, mas tenho certeza que eu vou aprender bastante com vocês também, tá? E que a gente vai conseguir construir um bom diálogo dentro das disciplinas que a gente vai estar vendo. Por hoje era só, tá? Uma boa noite para todo mundo e espero todos vocês amanhã já com o conteúdo da sequência lá daquela apostila que vocês receberam. Certo, pessoal? Bem, então, obrigado e boa noite a todos aí. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite a todos.